cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Aqui a gente terminou o primeiro cenário. Vamos começar o segundo. O segundo, assim: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Terminamos aqui o segundo cenário, no verso 22, a parte A, que diz assim: todos falavam dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. E a gente começa o terceiro cenário. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio. Qual provérbio? Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou então Jesus, continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando os céus foi fechado 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, portanto, longe, fora da Palestina. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi
levantado senão Naamã, o sírio, portanto alguém que não era de Israel. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Terminamos o terceiro cenário, vamos para o quarto. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, maligno. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem, com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão. E a sogra de Simão estava com febre alta. Pediu a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo, o Messias, o ungido. E o nosso último cenário, verso 42 em diante, o quinto e último. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram aonde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Aleluia e glória a Deus. Senhor amado, livre está a sua palavra essa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo fale hoje de uma forma inconfundível, e que todo impedimento caia diante da tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, da autoridade que vem da tua parte, ó Deus. Que nós não saiamos daqui indiferentes, que nós não saiamos daqui, ó Deus, da mesma maneira, mas que nós sejamos, ó Deus, tocados pela tua glória, que se manifesta pela tua presença e pelo poder da sua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Fiz questão de que nós lêssemos todo, porque hoje é o dia da Bíblia, e aqui há duas revelações para nós extraordinárias. Duas revelações que têm a ver com o dia da Bíblia, que têm a ver com o livro santo da Escritura e com aquilo que nós cremos, nós confessamos e nós vivemos. Primeiro, esse texto fala da revelação escrita de Deus, a Escritura, o Antigo Testamento, e fala da revelação encarnada, que é Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é maravilhoso você observar em todo o capítulo 4 que a revelação encarnada fala para nós da revelação escrita, que é a Escritura, que é a palavra, que é o Antigo Testamento. Então é maravilhoso a gente observar como a revelação encarnada, que é o Filho, que é a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, que deixou a sua glória, ensina para nós como ler a revelação escrita, ensina para nós como praticar a revelação escrita, como a revelação encarnada
que foi tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Então, quando a gente lê a Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, falando da Escritura em primeiro lugar, ele diz assim: conserva, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo, permaneça, porque você desde pequeno sabe as sagradas letras, a Escritura, e ela torna você sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que a palavra fala sobre a Escritura. E Jesus diz assim, que os mestres da lei, os fariseus, os escribas examinavam a Escritura, e ele dizia assim: vocês examinam a Escritura porque acreditam que tem nela a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. A revelação escrita testifica da revelação encarnada, e a revelação encarnada nos ajuda a entender a revelação escrita, a viver a revelação escrita, a praticar a revelação escrita, a fazer diferença onde nós estamos a partir da revelação escrita. Então, falando da revelação encarnada, João diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, habitou entre nós. Então a nossa palavra é muito mais do que escrita, ela se tornou carne, ela se tornou uma pessoa para nos revelar quem Deus é e quem nós devemos ser. Então isso é maravilhoso. E nesse texto, Lucas, inspirado pelo Espírito, nos ajuda a perceber isso. É Jesus com a palavra, é Jesus praticando a palavra, é Jesus lendo e interpretando a palavra, é Jesus mostrando, ratificando a palavra, é Jesus legitimando a palavra para ensinar para mim e para você como é que nós devemos viver em relação a essa palavra maravilhosa que Deus nos deu. Então hoje nós vamos aprender a viver a revelação escrita a partir da revelação encarnada. Amém? Hoje nós vamos aprender a viver a revelação escrita a partir da revelação encarnada. Vamos falar isso? Hoje nós vamos aprender a viver a revelação escrita a partir da revelação encarnada. Você tem o melhor mestre de todos. Não é um pastor, não é um profeta, não é um apóstolo, não é um bispo, é Jesus, a revelação encarnada. E eu destaquei 5 cenários aqui que eu quero colocar com você agora. O primeiro deles é Jesus e a palavra num cenário de tentação. Vamos falar isso? Jesus e a palavra num cenário de tentação. Cenário de tentação acontece para todo mundo. Acontece para mim, acontece para você. Acontece para o rico, acontece para o pobre, acontece para o branco, acontece para o negro, acontece para o mais maduro, acontece para o adolescente. O cenário da tentação está aí e pode acontecer com qualquer um de nós. E Jesus vai nos mostrar como é que se pratica a palavra num cenário de tentação. É a palavra, é a revelação encarnada nos ensinando como é que a gente pode vencer as propostas malignas por meio da revelação escrita, que é a palavra do Senhor. Então o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, e lá ele foi tentado, e o diabo fez 3 propostas indecentes para Jesus, e Jesus as venceu, porque estava dirigido pelo Espírito, porque estava em jejum. Mas a Bíblia faz questão de nos mostrar que ele venceu essas tentações citando a palavra, citando a palavra. E meu irmão, no cenário de tentação que você vivencia, seja ele qual for, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua vivência com Deus, seja onde for que você está sendo assediado pelo maligno, com propostas tentadoras, com propostas aparentemente irresistíveis, você pode vencer em nome do Senhor Jesus, porque você aprende com Jesus a vencer a tentação pela palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, a gente vence pela palavra a tentação de querer, irmãos, fazer sem ser. Essa tentação, o diabo diz para ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. É a tentação de fazer sem de fato a gente ser.
É a tentação da gente negociar o inegociável. E Jesus tinha ouvido do Pai lá no batismo: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ele tinha ouvido do Pai quem ele era. Ele sabia que o Pai o amava. Ele sabia que o Pai se agradava dele. Aí vem o diabo e diz: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Mate a sua fome. Afinal de contas, o pão é legítimo. Afinal de contas, a fome é uma coisa legítima. Faça isso para matar a sua fome. Você pode fazer isso. Você tem poder para isso. Mas quando a gente cede a essa proposta de fazer sem de fato ser, sem levar em consideração, desconsiderando o ser, aquilo que Deus falou que nós somos, e não aquilo que o diabo está tentando fazer a gente enxergar de maneira distorcida, então, irmãos, a gente só pode vencer isso pela palavra. Quando a gente tenta fazer e desconsidera o ser, é como Ananias e Safira. Vem no altar, traz oferta para Deus, faz para Deus, faz louvor, faz culto, faz jejum, faz boas obras, mas não considera aquilo que Deus disse. Você é meu filho amado. Não importa o que o diabo diga, não importa o que ele pense, não importa o que as pessoas digam, você tem que ter convicção de quem você é em Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Porque é assim que a gente vence. E aí ele cita a palavra. Jesus sabia disso. Ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. E no Evangelho de Mateus ele diz: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus para Jesus é: você é meu filho amado, de você eu me agrado. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você realizar qualquer milagre, antes de você fazer curar cego, levantar um coxo, eu digo: você é meu filho amado. Antes de você fazer, você já é, porque eu amo você. Amém, meu irmão? A palavra te ensina que para Deus você já é filho em Cristo Jesus. Não aceite o maligno ficar colocando isso na sua cabeça. Se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Não, você sabe que Deus disse para você: você é meu filho, eu te amo e dei Jesus para morrer por você. Amém? É pela palavra. Jesus diz: é pela palavra que a gente vence isso. A segunda tentação é a tentação de possuir sem fazer. Não é? É a tentação que está entre nós hoje. A gente quer ser rico, mas não quer trabalhar. Não é? A gente quer passar na prova, mas não quer estudar. Não é? A gente quer casar com alguém maravilhoso, mas também não quer nem paquerar. Não é? A gente quer crescer, mas não quer ler a palavra. A gente quer estar bem espiritualmente, mas não quer fazer aquilo que se faz necessário. Então, nesse cenário de tentação, o diabo coloca assim para Jesus: o diabo leva um monte e mostra os reinos do mundo e diz: olha, eu te darei tudo isso se você me adorar. O diabo sempre propõe um atalho, e Deus coloca para nós um caminho, e Ele propõe atalho para nós. O caminho que Deus havia proposto para Jesus era ir à cruz, era entregar a sua vida, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar o terceiro dia para que a gente fosse perdoado e para que a gente tivesse reconciliação com Deus. Mas o diabo propõe um atalho. Você já viu? É sempre assim que o diabo trabalha. Propõe um atalho. A lei do menor esforço. Ao invés de você trabalhar, você rouba, é mais fácil. Então a política do nosso país, por exemplo, está em cima disso. É você possuir sem fazer. É possuir sem considerar que você precisa trabalhar. Então todos os escândalos de corrupção que a gente conhece estão em cima disso, dessa tentação. Eu dou tudo se você prostrar e me adorar. Mas isso está na contramão da vontade de Deus. Isso está em rota de colisão com aquilo que Deus revelou para nós. E Jesus, pela palavra, mais uma vez, Ele com muita firmeza diz: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu sei quem eu adoro, eu sei quem é Deus. Eu não negocio a minha caminhada com Deus. Eu só adoro, eu só presto culto ao meu Pai. Amém? Há muita coisa pedindo o seu culto. O que é o culto que você dá? É o seu tempo, é a sua vida, é a sua saúde, é o seu dinheiro, é o seu tudo que está sendo dado em algum altar, que está sendo colocado como adoração em algum lugar. E Deus hoje está dizendo: isso não é o caminho que eu tenho para você. Jesus te ensina que é pela palavra que você diz: não, eu não vou aceitar possuir sem fazer. Eu vou fazer aquilo que Deus manda, eu vou prestar culto somente ao Senhor.
Amém? Nós vamos prestar culto ao Senhor. Em terceiro e último lugar, depois de a gente tentar possuir sem fazer, ele vai mostrar outra tentação, que é ser sem possuir. Observa isso. Então o diabo tenta e diz assim: levou a Jerusalém, colocou ele na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, mais uma vez, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles segurarão você, e você não vai tropeçar em uma pedra. Agora o diabo, com a sua astúcia, usa a palavra. Então preste atenção. Por isso que a gente precisa aprender a interpretar, a viver a palavra escrita, a revelação escrita, por meio da revelação encarnada. Porque até o diabo pode usar a revelação escrita para nos fazer sair da vontade de Deus, para atender os nossos caprichos, e muitas vezes não atender aquilo que Deus demanda de nós. Então o diabo é tão sujo que ele pega e cita o Salmo 91 para Jesus. Veja que coisa. E aí Jesus diz assim: está dito, porque está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus conhecia, tudo isso que ele citou está em Deuteronômio, na lei de Moisés. Não ponha o Senhor teu Deus em prova. Querer ser sem possuir, você está indo na contramão da vontade de Deus do mesmo jeito. Que sentido? Você não tem prerrogativa para torcer a palavra, você não tem prerrogativa para mudar a palavra, você não tem prerrogativa para fazer com que ela seja favorável a você, se ela sim não é, se ela não permite, se ela diz não é não, se ela diz sim é sim, se ela diz prossiga, prossiga, se ela diz retroceda, retroceda, porque é assim que é. E Jesus não brincou com a palavra. Então ele tem essa capacidade extraordinária de nos ensinar como é que a gente vence a tentação. É por meio da palavra. Você está sendo tentado, meu irmão? Na sua vida conjugal existe tentação? Lá no seu trabalho existe tentação? Na sua escola você está sendo tentado? Como é que está isso no seu coração? Você está muitas vezes querendo fazer sem ser, desconsiderando o ser segundo Deus. Você está querendo possuir sem fazer, desconsiderando isso. Ou você está querendo ser sem fazer, não importa. Por que eu estou tocando nesses pontos? Porque são as três coisas essenciais: é ser, fazer e ter. São as três coisas que movem esse mundo. Se você tem, você é. Se você não tem, você não é. E para ter, você faz o que pode e o que não pode. E aí, às vezes, a gente desconsidera o ser. É por isso que Jesus disse: você, meu filho, Deus disse: você, meu filho amado, de você eu me agrado, antes de Jesus ter feito qualquer coisa. Você tem certeza do amor de Deus? Você tem certeza da reconciliação? É isso que Jesus está dizendo, porque é isso que importa. Você não vai ceder numa tentação, você vai resisti-la, citando a palavra, em nome de Jesus. Amém? Num cenário de tentação, Jesus nos ensina, nós vencemos com a palavra. O segundo cenário que eu quero mostrar para você, primeiro é o cenário Jesus e a palavra num cenário de tentação. O segundo é Jesus e a palavra num cenário de aceitação. Vamos falar isso junto? Jesus e a palavra num cenário de aceitação. Aceitação é quando tudo é favorável. Aceitação agora já é totalmente diferente. Já saiu do deserto, cheio do Espírito, venceu o diabo. E na hora da aceitação a gente tem que tomar muito cuidado. Na hora é quando todo mundo bate palma, na hora quando todo mundo elogia, na hora quando todo mundo diz: ó, que maravilhoso, você está extraordinário. E Jesus tinha esse equilíbrio maravilhoso. É na hora da aprovação. O texto diz que a fama dele corria por todo lugar. O texto diz que as pessoas elogiavam a ele. O texto diz que quando as pessoas ouviram ele lendo a palavra, as pessoas ficaram admiradas das palavras de graça que saíam da sua boca. Ele viveu um cenário de aceitação. Às vezes pode ser o cenário que você está vivendo. Você não está vivendo tentação. Você fala: glória a Deus, eu não estou com tentação. Mas tem que prestar atenção no cenário da aceitação. Quando tudo corre bem, a gente não pode negociar a palavra. E aqui a gente percebe três coisas. Primeiro, Jesus lia a palavra. O verso 16 diz que ele foi a Nazaré e ele se levantou para ler a palavra, para ler a Escritura. Isso é fundamental para nós, meus irmãos. Nós não podemos abrir mão daquilo que
fala, isso é tão óbvio, e é tão óbvio que a gente negocia, que a gente deixa de fazer, que a gente não considera, que a gente não valoriza. Mas Jesus, sendo quem Ele era, Filho de Deus, já batizado, já passado pela tentação, totalmente cheio do Espírito, Ele vai à sinagoga e Ele faz questão de ler a palavra. Ler a palavra. E eu gostaria de encorajar você, em nome de Jesus, a fazer isso. Ler a palavra, deixar com que ela entre no seu coração, com que ela vá como a água limpando você e fazendo você ficar cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Jesus não só lia a palavra, Ele interpretava a palavra. É muito importante. A partir do verso 17 diz que ele recebeu o rolo do livro de Isaías e ele leu. E ele interpretou, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí então ele fechou, as pessoas ficaram olhando e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele interpretou a palavra do povo, e nós precisamos interpretar a palavra. Leia essa palavra e depois pergunte o que ela tem a ver comigo, o que ela tem a ver com a minha vida, o que ela tem a ver com o meu trabalho, o que ela tem a ver com o meu relacionamento conjugal, o que ela tem a ver com a maneira que eu estou conduzindo a minha vida financeira, o que ela tem a ver com como eu estou lidando com a minha família, o que essa palavra tem a ver. E é isso que Jesus disse para eles. Aquilo que foi escrito por Isaías 700 anos antes de Jesus estava se cumprindo ali diante deles. O Messias encarnado estava ali, a palavra estava se cumprindo, e ele podia dizer: está interpretado, vocês estão vendo agora diante de vocês a palavra em carne, e que essa palavra se torne carne na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Encarne aquela situação da tua vida. Então Jesus é maravilhoso. E aí o texto diz que todos olhavam para ele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Então nós precisamos ler a Escritura, nós precisamos interpretar essa Escritura e precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Amém? Aplicar na nossa vida. Porque não adianta você ler, não adianta você interpretar se ela não descer para a tua vida. Ela precisa descer para a tua vida. Você precisa praticar essa palavra. Eu e você precisamos tomar posse de cada princípio, de cada direção que Deus nos dá, e levar aquilo para a nossa vida, no dia a dia, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, na hora da aceitação, não relaxa não. Na hora quando tudo está bem, não negocia não. Na hora quando todo mundo está aplaudindo, todo mundo está ovacionando, que você saiu de uma grande tribulação, de uma grande tentação, é hora de você pegar firme na palavra. É hora de você observar com amor, é hora de você interpretar aquilo e dizer o que isso tem a ver comigo, com o que eu estou vivendo, com o que está acontecendo, e praticar para a honra e glória do Senhor. E a graça de Deus vai fluir da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Jesus é a palavra encarnada, nos ensinando a lidar com a palavra escrita, essa preciosidade. O terceiro cenário que eu quero mostrar é Jesus e a palavra num cenário de rejeição. Vamos falar isso? Jesus e a palavra num cenário de rejeição. O primeiro é no cenário de tentação. O segundo é no cenário de aceitação. Mas agora vem o cenário de rejeição. No primeiro era o diabo mesmo, agora são pessoas. Você não lida só com o espírito maligno, não, você lida com gente, né? E João Paul Sartre dizia assim, que o inferno são os outros, né? O inferno são as outras pessoas, é isso que a gente acha, mas em algumas situações às vezes é mesmo, e Jesus lidou com gente, e Deus não suspendeu a realidade por causa de Jesus. Jesus lidou com gente boa e com gente ruim. Jesus lidou com gente de coração aberto e com gente de coração fechado, como você tem que lidar. E às vezes a pessoa de coração fechado é gente de dentro, isso que é difícil. É gente do seu vínculo, é gente da sua parentela, é gente que está perto, é gente que está próximo. Aí é complicado. E aí Jesus mostra para nós, a partir do texto, como é que ele lidou no cenário de rejeição. Olha lá, a partir do verso 22, depois de tudo isso, maravilhoso, vem mais.
no entretanto, um porém, todavia, no final do 22, mas se começaram a perguntar: peraí, ele não é o filho de José? Nós não estamos acostumados com ele, nós não conhecemos a mãe dele, o pai dele, ele não nasceu, ele não viveu aqui perto da gente, não cresceu aqui. Começaram a desconfiar, começaram a colocar em descrédito a palavra que saía da boca de Jesus. Veja, e aí houve uma rejeição. Por quê? Porque Jesus, interpretando a palavra, disse uma verdade, e verdade às vezes é um negócio muito complicado. A verdade esmaga, né? Porque ela não tem curva, ela é o que ela é, a verdade é o que ela é, ela dói, ela fere, mas ela liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus disse para eles assim: eu vou dizer para vocês que nenhum profeta é aceito na sua terra. É por isso que vocês estão me rejeitando, porque eu sou daqui. É por isso que eu consegui fazer milagres em Cafarnaum, consegui fazer milagres em tanto lugar, não consegui fazer aqui, porque eu sou o nazareno, mas os nazarenos estão me rejeitando. Que coisa difícil. Jesus agora enfrenta um cenário de rejeição, e ele cita a palavra, cita o Antigo Testamento, e cita dois profetas maiúsculos do Antigo Testamento, cita Elias e cita Eliseu, e diz para eles: olha, a Escritura diz que Elias foi enviado por Deus a uma viúva de Sarepta, de Sidom, fora da Palestina, fora de Israel. Não é porque não tinha viúva em Israel, é porque eles iam rejeitá-lo, é porque eles não iam acolher a sua palavra, porque estavam passando por 3 anos e meio de seca e de fome, e eles iam culpar Elias, porque eles sabiam que Elias tinha profetizado aquela palavra. Ninguém quer profecia desse tipo, quer? Quem é que quer essa profecia? Todo mundo quer a caixinha de promessa que você abre e só tem coisa boa, só tem guloseima, só tem coisa bonita. E Elias profetizou algo duro e difícil por causa de Acabe e de Jezabel, que estavam desviando o povo da presença de Deus para a idolatria. Então ele disse: por isso ele foi para um lugar longe, foi rejeitado. Quem foi Elias? O profeta que fez cair fogo do céu, o profeta que orou com fervor e Deus atendeu, mas foi rejeitado. Se rejeitaram Elias, estão me rejeitando hoje pelo mesmo motivo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, Jesus diz, é a palavra. Eu estou interpretando, estou dando para vocês a palavra. E também Eliseu, sucessor de Elias, homem de milagres, o primeiro homem que fez ressurreição no Antigo Testamento. Deus usou para operar a ressurreição. Homem que fez coisas extraordinárias, mesma coisa. Ele não curou nenhum leproso de Israel, curou na mão. Por quê? Não tinha leproso de Israel? Tinha aos montes. Porque eles não tinham o coração aberto para Deus. E Deus fez algo extraordinário a partir daquele homem pagão que teve um encontro com o Deus de Israel e o homem de Deus aquele dia. E aí, meus irmãos, o povo que estava elogiando, o povo que estava admirando, o povo que estava achando o máximo, o que é que fez? Resolveu jogar Jesus do precipício. Resolveu que ia jogar Jesus do precipício, a fim de que ele caísse no precipício. Mas a palavra diz que ele saiu do meio deles, foi para outro lugar, começou a ensinar o povo, e ele ensinou com tanta autoridade que as pessoas ficaram maravilhadas. Meu irmão, às vezes o cenário nosso não é de tentação, às vezes o nosso cenário também não é de aceitação, às vezes é um cenário de rejeição, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade ela fere, e a verdade dói, mas a verdade liberta. E às vezes nós temos que lidar com cenários de rejeição. Se você tem uma posição ao lado de Jesus, fique preparado, porque em algum momento você vai viver um cenário de rejeição. Se você tem uma posição ao lado da palavra de Deus, se você diz: eu não negocio a minha fé, eu não negocio a minha caminhada com Deus, eu não abro mão dos meus princípios, não abro mão dos meus valores, não abro mão da história que eu tenho com Deus, prepare-se, porque em algum momento você vai viver um cenário de rejeição. Então, deixa a verdade ser dita com todas as letras para a honra e glória do Senhor. Jesus deixou a verdade sair. Foi uma verdade confrontativa, foi uma verdade que veio com autoridade e foi uma verdade que libertou para a honra e glória do Senhor. De maneira pedagógica veio a verdade. Muitas vezes ela vem para mim, para você, aqui do público, ou da palavra que você lê em casa. Deus fala com você de uma maneira forte, é a verdade, é Jesus nos ensinando a abraçar a verdade da palavra, para que isso nos liberte para a honra e glória do Senhor.
Amém? Irmãos, tem uma bênção que a gente não gosta, é a bênção da desilusão. A gente não gosta, é maravilhosa, porque o pior é a ilusão do que a desilusão. É muito melhor você saber que o cara não te ama e acabar de vez com essa palhaçada do que você continuar vivendo a ilusão. É melhor você desiludir logo, porque vai ser uma bênção para a glória de Deus. É melhor. É uma bênção do Senhor na desilusão, porque ela livra você da ilusão de achar que é aquilo que não é, de continuar indo no caminho errado, achar que é o caminho certo, de correr para a morte achando que está correndo para abraçar a vida, de estar sendo sugado por um vampiro achando que está sendo abraçado por um anjo. É melhor a bênção da desilusão do que continuar vivendo na ilusão. E a verdade que traz essa bênção sobre a nossa vida, por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se você está vivendo um cenário de rejeição, de repente Deus vai te dar uma grande bênção, a bênção da desilusão. Aí você abraça e fala, glória a Deus, porque essa é minha e eu não vou largar. Não é? É assim. Então preste atenção. A pessoa entra numa sociedade com alguém, deu tudo errado, ele fica chateado. Glória a Deus, meu irmão. O cara ia acabar com a sua vida. Glória a Deus. Eu estava namorando com uma pessoa, era maravilhosa, não deu certo. Meu irmão, glória a Deus, desiludiu logo, migrou o caminho, toca para frente. Para de ficar chorando coisas que não iam ser bênção na tua vida. Não é assim que acontece? É assim. Você estava no emprego, perdeu, não deu certo. Desilusão, meu irmão, glória a Deus. Deus vai abrir outra porta, vão acontecer coisas novas. A graça de Deus vai se derramar. Você vai ver a provisão de Deus, você vai ver como Deus é Deus na tua vida. Amém? Então é isso. Esse é um cenário que às vezes a gente vê. Quarto, Jesus e a palavra num cenário de libertação. Vamos falar isso? Jesus e a palavra num cenário de libertação. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui é extraordinário, porque às vezes é para mim e para você a libertação. E às vezes é através de mim e de você. O texto diz que Jesus foi para a sinagoga e lá tinha um sujeito endemoniado. E o demônio se manifestou e reconheceu Jesus como Messias, coisa que os nazarenos não fizeram. E aí o demônio ficou incomodado, reconheceu que ele era o santo de Deus, e Jesus disse para ele, cale-se, saia dele. Ele saiu. As pessoas ficaram admiradas e disseram assim, que palavra é esta que sai da boca desse homem, que ele fala com poder e autoridade e o demônio sai? Que palavra é essa? E eles ficaram maravilhados com Jesus. Porque, irmãos, era o cumprimento de Isaías, que ele diz lá, que se cumpriu sobre a vida dele. Os oprimidos seriam libertos. Os oprimidos seriam libertos. Para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos aqui falando com pessoas que já experimentaram libertação. Amém? Libertação em nome de Jesus, em todos os sentidos, em todas as direções. Libertos. Liberto do poder do pecado, liberto do poder de vícios, liberto do poder de enganos, liberto do poder do auto-engano, liberto de coisas malignas e perversas que estavam levando a nossa vida para longe de Deus. Libertos. E muitos libertos de demônios mesmo, pela ação do Espírito Santo. Libertos. E o texto fala também de curas, libertação de enfermidades. Deus na sua palavra diz que Jesus curou a sogra de Pedro, estava com uma febre. E Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, a febre da sogra de Pedro está alta, pedem que faça alguma coisa por ela. Jesus repreende a febre e ela é curada, liberta da enfermidade, liberta. E aí começam a vir muitas pessoas e elas são libertas de todo tipo de enfermidade, doença, e espíritos malignos saem das pessoas, e as pessoas começam a gritar, tu és o Filho de Deus. Aquilo que o diabo questionou, os demônios agora dizem, você é de fato Filho de Deus, porque Jesus, o Pai já tinha dito que você é o Filho de Deus. Então, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de viver a palavra num cenário de libertação. Primeiro na nossa vida. Se você precisa de libertação, Jesus está dizendo a palavra te liberta em nome do Senhor Jesus. Amém? Do poder do pecado, do poder da vida errada, do poder dos enganos do coração. A palavra nos liberta, porque Jesus é aquele que deu a palavra para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E aí o texto está dizendo que nesse cenário
As pessoas foram libertas de demônios, de enfermidades, de todo quanto é tipo de mal. E nós estamos aqui, cada dia, experimentando a libertação de Deus na nossa vida. Olha para muitos de vocês que estão aqui hoje, quanta coisa já caiu da sua vida para a glória de Deus. Amém? Não é? Caiu tanta coisa, você estava entulhado de coisas que prendiam a sua vida. Você não enxergava Deus, você não enxergava o valor da palavra, você não enxergava o valor do culto, você não enxergava o valor da sua família, você não enxergava o valor de quase nada. Era totalmente cego para as coisas de Deus. E o Senhor te libertou, arrancou tudo aquilo que te cegava, que te manietava, e você, para a glória de Deus, é liberto em nome do Senhor Jesus. E se houver coisa que precisar acontecer, Deus vai fazer acontecer no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? É a palavra escrita agindo em nós por meio da palavra encarnada. E no último cenário que eu quero mostrar é Jesus e a palavra num cenário de proclamação. Vamos falar isso? Jesus e a palavra num cenário de proclamação. Quando o povo viu isso acontecendo, maravilhoso, Jesus, eles falaram: não, o Senhor vai deixar, fica com a gente, não vai para outro lugar. Você já imaginou? Não é isso que a gente quer? Se Jesus está fazendo coisa maravilhosa, você não quer que ele saia, fique só aqui na sua casa, fique só aqui nessa igreja, não vá para outro lugar. Não é? Jesus falou: não é necessário que eu pregue, que eu proclame essa palavra, as boas novas do reino, em outra cidade também. Porque foi para isso que eu vim, para pregar a boa nova, a reconciliação do homem com Deus. Foi para isso que eu vim, para transformar a vida de muitas pessoas. E ele saiu pregando a palavra, proclamando as boas novas de reconciliação do homem com Deus por meio dele mesmo, no poder do Espírito Santo. Então você vai falar: bom, meu cenário não é de tentação, meu cenário não é também de muita aceitação, não é de rejeição, não é de libertação, mas está abrindo portas de proclamação para mim. Amém? Está abrindo na vizinhança porta para eu proclamar a palavra, está abrindo na minha casa, gente que eu não imaginava que chamou, gente que eu nem pensava, perguntou, está abrindo a porta da proclamação para mim, para eu anunciar Jesus, para eu falar da reconciliação com Deus, porque é assim que a palavra encarnada nos ensina a fazer com a palavra escrita, proclamar reconciliação do homem com Deus. Amém? Então, meu irmão, é você. Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, quer usar as oportunidades que Ele está colocando diante de mim e de você. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vizinhança, não sei. Você sabe as portas que se abrem para a proclamação. Mas quando ela abrir, agarre ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Agarre essa palavra. Não deixe o inimigo roubar essa oportunidade. Proclame. Diga como Jesus: é necessário que eu pregue, é necessário que eu anuncie, é necessário que eu proclame as boas novas do reino de Deus. O povo está cansado de má notícia, e você tem boas notícias, e não boas notícias da terra, boas notícias do céu, que interferem na terra e que promovem mudanças extraordinárias para a glória de Deus. Então, meu irmão, nesse dia da Bíblia, eu queria que você ficasse com isso no seu coração. Você tem o mestre dos mestres que te ensina. É o Deus encarnado, é a palavra encarnada te ensinando a viver a palavra escrita no poder do Espírito Santo. Amém? A minha pergunta para você hoje à noite é: qual é o cenário que você está vivendo hoje? Qual é o teu cenário? É de tentação? Pode ser, eu não sei. Cada um tem o seu. É de aceitação? Está tudo bem, maravilhoso, salário redondinho, saúde, tudo certo? Não é o teu cenário. É rejeição, problema na família, intriga, fofoca, gente puxando o tapete no trabalho. Qual é o teu cenário? Dívidas, dificuldades, libertação, gente que está à sua volta precisando ser liberta, ou você mesmo se enxergando pela graça de Deus, dizendo: tem coisa que precisa sair de mim, tem que sair. Então eu digo: sai dele, sai de mim, em nome de Jesus. Qual é o teu cenário? Qual é o cenário de proclamação? Que Deus está escancarando na porta e você vai ser a voz de Deus espalhando graça onde Deus te colocar. Eu queria que você pensasse nisso. Cada um tem o seu cenário, mas uma coisa é certa:
O cenário pode mudar, mas a palavra escrita, interpretada pela palavra encarnada, não pode mudar. Você tem que aprender a ler essa palavra, a interpretar essa palavra, a viver essa palavra, a praticar essa palavra, independente do cenário. Você aprende com Jesus e você vai viver as bênçãos de Deus para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus amado, bendito é o nome do Senhor, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui na tua casa hoje à noite. Qual é o cenário que está estabelecido na vida de cada pessoa? O Senhor conhece aqueles que têm enfrentado tentação, Senhor. Têm enfrentado das mais difíceis tentações, sugestões malignas, perversas, que vêm, ó Deus, de maneira sutil, para tentar, ó Deus, roubar do teu filho, da tua filha, Senhor, aquela bênção que o Senhor já colocou nas mãos deles, Pai. Deus, não permita, em nome de Jesus, que eles se percam, mas que eles possam viver a palavra escrita, Deus, a partir da palavra encarnada. Senhor, se há pessoas aqui vivendo um cenário de aceitação plena nesse dia, que o Senhor conscientize que a verdade precisa ser encarada como verdade. Ó Deus, ela precisa ler a palavra, interpretar, precisa praticar essa palavra todo dia, cada vez mais, para a glória do Senhor. E se houver rejeição sendo experimentada por qualquer pessoa aqui, seja em que nível for, seja em que grau for, que essa pessoa, Deus, abrace a palavra sem medo, porque a verdade vai libertar e vai promover a glória do Senhor, Pai. Se houver pessoas vivendo um contexto de libertação, seja para elas, seja para os seus queridos, que ela tenha a tua palavra como luz e lâmpada, Senhor, e dirigida por Jesus, o teu Filho amado. E se há pessoas aqui hoje vivendo esse cenário maravilhoso de proclamação, que ela possa, Deus, agarrar a palavra e proclamar essa palavra que liberta, que salva, que transforma no poder do Espírito Santo. Deus bendito, nós cremos que o Senhor conhece a vida de cada um e que no poder do Espírito Santo o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Ao Senhor seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Vamos cantar uma cançãozinha, para que isso entre no seu coração. Aquela canção que a gente canta que diz: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, sim, Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra.